Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 17 de outubro. A polícia investiga as causas do acidente que deixou 7 mortos em Ouro Preto. O motorista, suspeito de provocar a batida, não tinha carteira de habilitação. Depois da proibição do pouso de aviões a jato, turistas que viajaram para Fernando de Noronha não conseguem deixar a ilha. E ainda, a Ação da Cidadania lança mais uma campanha do Natal Sem Fome. Agora no Brasil TV. Sete pessoas morreram em uma batida envolvendo 4 carros na BR-356 em Ouro Preto ontem à noite. Outras 8 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Foram 4 carros envolvidos na batida. Eles ficaram completamente destruídos. A rodovia ficou interditada por quase 6 horas nos 2 sentidos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista que provocou o acidente não tinha habilitação. Relato de um dos envolvidos, é um condutor do Fiat Siena. Ele deslocava no sentido Ouro Preto para Itabirito, né? E segundo ele, um veículo Celta invadiu a contramão de direção e colidiu na traseira esquerda, né? E posteriormente colidiu nos outros veículos. Foi puxado via sistema informatizado que ele consta como inabilitado. Nós estamos na BR-356, no ponto onde aconteceu o acidente. E aqui a gente consegue ter uma noção da gravidade do que foi a batida. Tem brinquedo, plástico, vários objetos, vidro e ainda os pertences das vítimas, um tênis, outro brinquedo. Tudo isso revela como 6 pessoas morreram no local, incluindo 2 crianças. As outras vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Ouro Preto. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Itabirito. Parentes estiveram no local ainda de madrugada para fazer a liberação. E a gente fala agora de outro acidente em Minas Gerais. Nesse outro caso, 9 pessoas ficaram feridas. Foi hoje de manhã na BR-040, na altura de Ribeirão das Neves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida no sentido 7 Lagoas envolveu um ônibus de turismo e uma carreta carregada com pedaços de madeira. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada na pista. A rodovia ficou parcialmente interditada nos 2 sentidos para que as vítimas fossem socorridas. 8 delas estavam no ônibus que transportava 44 pessoas. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado no trecho. E agora olha essa história que é um absurdo completo. Uma mulher foi filmada enquanto usava um banheiro de um posto de combustíveis na zona sul do Rio de Janeiro. Quem estava filmando? Um funcionário do próprio estabelecimento. A dentista Laíris Gonçalves de Aguiar, o marido e um casal de amigos aproveitaram a sexta-feira na praia de Ipanema, na zona sul do Rio. Depois de saírem de lá, pararam para abastecer o carro no posto de combustíveis na Lagoa. Eu pedi o frentista que estava abastecendo o carro para poder ir no banheiro. Desci a escada, já achei um pouquinho estranho o banheiro, porque o banheiro era subterrâneo. E como eu tenho fobia, eu já chego observando tudo. Quando chegou no banheiro, a jovem percebeu que não tinha papel higiênico. Nesse momento, ela contou que um frentista apareceu. Veio um frentista logo depois de mim e perguntou: você está procurando papel? Você quer papel? Eu falei, sim. Aí o frentista entrou numa salinha de funcionários, pegou o papel e me deu. Eu agradeci e entrei no banheiro. A dentista, então, notou algo estranho. Assim que eu estava me secando, né, acabando já, olhei para cima, tinha um buraco e o frentista estava me gravando. E meu marido, eu gritei muito alto, né, e o meu marido foi atrás. Na parte externa do posto começou uma confusão. Ah, sério? Eu quero brigar por isso. O motociclista que estava no local gravou a briga. O marido de Laíris tentava pegar o celular do frentista para ver a gravação. Quando ele desbloqueou, apareceu logo o vídeo de 10 segundos aproximadamente. E aparecia o vaso e eu me levantando. Aí eu consegui gritar, ele saiu a tempo de não filmar mais coisa pior. Laíris disse que um policial civil que passava na hora levou o frentista José Lucas Cândido para a delegacia do Leblon.
A delegada que investiga o caso disse que José Lucas confessou ter filmado a dentista e que ele vai responder em liberdade por registro não autorizado de intimidade sexual. A pena para esse tipo de crime varia de 6 meses a 1 ano. A empresa que administra o posto informou que o funcionário foi demitido por justa causa. Se a gente não expor, isso nunca vai parar de acontecer, entendeu? Então acho que o correto realmente, mesmo tendo muito medo, é a gente falar sobre, é denunciar, é gritar como ela fez. É indignação total, né? É horrível a sensação, é um traumatizante, um desejo pra ninguém, é um dano psicológico surreal. Eu tô com medo agora há 24 horas e eu não confio mais em banheiro público e fica meu alerta para as mulheres. Casos de violência no Rio interromperam a tranquilidade de 2 famílias no fim de semana. Uma grávida e um idoso foram baleados. No caso dela, o tiro passou a centímetros do bebê. Mas, felizmente, mãe e filho estão bem. Já o idoso luta para tentar sobreviver. A violência quase interrompeu uma vida que ainda está sendo gerada. A adolescente de 17 anos estava a caminho da casa da mãe. Ela caminhava com o marido quando foi atingida. Quando eu puxei ela, eu escutei o estalo. Eu imaginei o que foi, tomou um susto, ela sentou. Quando eu fui ver, ela já estava sangrando toda pela barriga e tal. Aí foi nessa daí que eu peguei ela pelo colo e fui carregando os moradores de lá mesmo. Me ajudou que a comunidade estava numa paz. A adolescente foi levada por ele para a UPA de Manguinhos e depois transferida para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. A grávida foi baleada na barriga. Por poucos centímetros o bebê não foi atingido. O nascimento está previsto para março do ano que vem, mas ele já ganhou uma primeira data de aniversário. Uma criança que, mesmo antes de vir ao mundo, sobreviveu à violência carioca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê está estável, com batimentos cardíacos normais. A família afirma que não havia operação na comunidade. Ela perdeu um pedaço do fígado, a costela foi fraturada, levou um tiro na mão, não tinha operação, não havia operação na favela de Manguinhos. Simplesmente pararam por própria adrenalina e supostamente falaram que viu alguma coisa. Mentira. A Polícia Militar disse que equipes do Batalhão de Ações com Cães estavam de passagem pela Avenida dos Democráticos, em Manguinhos, quando foram alvo de tiros, e que os agentes revidaram. A PM informou ainda que não foram encontrados feridos na hora da ocorrência. No hospital, o marido da grávida disse que foi questionado por um policial de onde estava vindo e que foi chamado de neguinho. Foi aqui mesmo, ele saiu daqui falando que, tipo assim, você está saindo do bairro. Só por causa que eu falei para ele que eu trabalho como um DJ. Aí falando que, não sei o que, você veio do bairro, você é neguinho. A violência ainda fez 2 vítimas em São Gonçalo no fim de semana. Herbert Samuel Pereira, de 27 anos, levou um tiro na perna depois de ser assaltado no bairro Santa Luzia. Ele mesmo foi dirigindo até o Hospital Estadual Alberto Torres. Chegou assustado, mas passou por cirurgia e está fora de perigo. O outro baleado é Sebastião Oliveira, de 68 anos, que sofreu uma tentativa de assalto. De acordo com a família, o idoso trabalha como vendedor de vassouras e tinha ido cobrar alguns clientes no bairro Galo Branco. Quando estava na estrada da Carioca, foi abordado por um bandido que tentou roubar o dinheiro dele. O assaltante atirou 3 vezes. Sebastião foi atingido no tórax, na barriga e na coxa. O idoso foi levado para o Hospital Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia. O estado dele é gravíssimo. A família está devastada. Um ótimo pai, não merecia estar passando por isso, não. Essa violência, essa covardia que aconteceu com ele, não merecia estar passando por isso. Isso é uma angústia muito grande, uma dor muito grande. A gente espera, a família espera na justiça divina, espera nos homens também. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio diz que a grávida que levou o tiro foi operada, está lúcida, estável e em observação no CTI. Além do posicionamento da PM, que mostramos na reportagem, pedimos um novo sobre o policial que, segundo o marido da grávida, o chamou de neguinho e afirmou que estava voltando de um baile. A Polícia Militar informou que não compactua com esse tipo de comportamento e que pune com rigor os envolvidos quando os fatos são constatados e que oferece canais de denúncia. Sobre o caso do seu Sebastião, a PM explicou que foi chamada para verificar a ocorrência de uma pessoa baleada no Hospital Alberto Torres e que encaminhou o caso para a Delegacia de Alcântara. A Polícia Civil investiga o caso.
No Maranhão, uma mulher foi vítima de importunação sexual. Ela pedalava quando um motociclista passou a mão no corpo dela. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O caso aconteceu em Itapecurumirim. A estudante Valéria Almeida, de 21 anos, passeava de bicicleta e ia ao supermercado quando foi surpreendida por um motoqueiro. O homem deu um tapa na bunda da vítima. Antes de fugir, ele ainda sorriu. Um cara que eu nunca vi, não conheço, e simplesmente passou e bateu na minha bunda. Cara, é complicado porque é como se o nosso corpo estivesse sendo violado. Uma pessoa simplesmente passa, a pessoa nem conhece, a pessoa simplesmente passa e faz isso. Valéria ainda não registrou o boletim de ocorrência porque está à procura de outras imagens de câmeras de segurança com mais nitidez para conseguir identificar o suspeito. Eduardo Bueno para o Brasil TV. Na Grande São Paulo, 2 casos de feminicídio foram registrados em menos de 24 horas. Ana Carolina da Silva Santos Fernandes, de 27 anos, foi encontrada na sala de casa, na zona leste da capital. O suspeito é o companheiro, Fernando Fernandes dos Santos, de 35 anos, que está foragido. De acordo com a família, a Ana Carolina tinha uma medida protetiva contra o Fernando, mas voltou atrás quando descobriu que estava grávida. Outro caso foi em Diadema, no ABC. Uma mulher de 28 anos e um namorado de 39 foram mortos a facadas pelo ex-companheiro dela. Depois dos crimes, o homem de 41 anos se matou. A polícia de Mato Grosso do Sul investiga a morte de um aluno de medicina que estudava no Paraguai. Ele saiu de uma festa em Ponta Porã e foi encontrado morto ontem de manhã, numa estrada do outro lado da fronteira. Martim Andrada acompanha esse caso. A Polícia Civil aqui de Ponta Porã diz que os fatos que desencadearam na morte do estudante de medicina começaram no bar onde ele estava, na noite de sábado aqui na cidade. O corpo do Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos, foi encontrado na manhã de domingo, numa estrada vicinal na cidade paraguaia de Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha a Ponta Porã, aqui no sul de Mato Grosso do Sul. A polícia diz que o que provocou a morte do estudante foi um trauma crânioencefálico, muito provavelmente provocado por um objeto pontiagudo. A polícia está investigando, a polícia do Paraguai, com o apoio da Polícia Civil aqui de Ponta Porã. O Anderson Hugo estudava medicina aqui na região de fronteira e era natural da Paraíba. E agora olha essa história. No Distrito Federal, um ladrão invadiu uma casa e, ao fugir pelo telhado, caiu e desmaiou. Dá uma olhada. A tranquilidade de um sábado à tarde foi interrompida. Primeiro com um barulhão de quebra das telhas. Mas depois do primeiro susto, veio outro ainda maior. Um homem caído dentro da garagem de casa. O cara roubando aqui, ó. Quebrou a telha aqui agora há pouco. Aqui, ó. A bagaceira tá aqui, o jeito que ele tá aqui. O caso aconteceu na quadra 405 do Recanto das Emas, por volta de 3 da tarde. Nós conversamos com uma das moradoras da casa. Ela não estava no local na hora do acidente, mas disse que nunca imaginou que isso pudesse acontecer na casa dela. A gente fica muito assustado, né? Porque a gente tem criança, tem idoso por aqui por perto. Total insegurança, porque você está trabalhando e de repente você chega em casa e a casa pode estar vazia. O seu Gonçalo conta que estava descansando depois do almoço quando ouviu um barulhão na casa em frente. E logo tomou conhecimento do caso do ladrão que se atrapalhou e caiu na casa do vizinho. Realmente qualquer um se assusta, né? É uma coisa que a gente não está esperando, né? Segundo os moradores, 2 homens estavam roubando uma outra casa e tentaram fugir por cima do muro. Só que um deles se desequilibrou e caiu no telhado da garagem. Diante da confusão, os moradores acionaram o corpo de bombeiros e também a polícia militar. Ainda desmaiado, o ladrão foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia. Segundo os bombeiros, o homem teve apenas escoriações e dores no corpo. A PM informou que depois do atendimento médico, o suspeito foi levado para a delegacia do Recanto das Emas. O comparsa do ladrão Trapalhão ainda não foi localizado. O Leonardo é o dono da casa roubada antes da queda do ladrão. Ele diz que os bandidos estavam em dupla e depois de terem furtado vários objetos da casa dele, é que um deles escorregou e caiu. Como ele não conseguiu arrombar pela frente, ele arrombou pelo fundo. Então ele arrombou uma janela e aí acho que ele visualizou um compressor meu que estava guardado lá e aí eles foram arrancar a grade para tentar levar o compressor e aí entraram dentro da casa e reviraram tudo à procura de mais alguma coisa para levar, né?
Dezenas de turistas em Fernando de Noronha não sabem quando vão voltar para casa. Isso porque o pouso de aviões a jato foi proibido no aeroporto da ilha. João Neto tem as informações. A fila de passageiros no aeroporto de Fernando de Noronha esperando para voltar para casa é de 26 pessoas. De acordo com a Infraero, 5 voos da empresa aérea Gol foram cancelados desde o dia 12 de outubro, quando o governo de Pernambuco proibiu o pouso de aeronaves a jato porque rachaduras foram encontradas na pista do aeroporto. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, somente aviões menores com motor turbo-hélice podem pousar em Fernando de Noronha para não comprometer a segurança dos passageiros. A restrição está mantida até que as condições da pista estejam de acordo com as determinações da ANAC. Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que os passageiros estão sendo acomodados em voos de outras companhias, dependendo da disponibilidade. Portanto, os turistas estão sem previsão de quando vão poder retornar para casa. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Federal permanecem no saguão do aeroporto da ilha para evitar tumultos. O governo de Pernambuco disse que a restauração da pista do aeroporto de Fernando de Noronha deve durar 12 meses. Lilian, eu volto com você. Há mais de uma semana, um incêndio florestal no sudeste do Pará destrói a vegetação nativa da Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia. A Jennifer Florencio atualiza essa situação para a gente, direto de Marabá. Oi, Lilian. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, os focos já foram reduzidos em 70%. Mesmo assim, as chamas ainda atingem outras áreas do parque. Mais de 90 profissionais do Pará e do Tocantins atuam no combate ao fogo. 2 aeronaves também estão sendo utilizadas. Segundo o governo do Pará, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. A Polícia Civil investiga o caso. O tamanho da área atingida ainda não foi estimado pelos órgãos responsáveis. A Serra das Andorinhas é uma unidade de conservação estadual localizada no município de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, próximo da divisa com o Tocantins. O parque tem uma área total de cerca de 25 mil hectares. Volto com você, Lilian. E o MAP Biomas divulgou hoje um novo relatório do Monitor do Fogo. De janeiro a setembro deste ano, uma área maior que o estado de Pernambuco foi consumida pelas chamas no Brasil. A Amazônia concentra quase a metade de toda a área queimada nos primeiros 9 meses do ano e registrou o maior aumento em área queimada, se comparado com o mês de setembro do ano passado. O crescimento foi de 71%. Especialistas avaliam que isso é resultado do avanço do desmatamento e observam com preocupação essa escalada das queimadas, não somente na Amazônia, mas também em todos os outros biomas. Em Santa Catarina, os municípios mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias contam os prejuízos. Hoje o sol reapareceu e algumas prefeituras aproveitaram para começar os reparos. Jean Halpe. Nesta segunda-feira, a chuva deu uma trégua aqui em Florianópolis, mas há previsão de mais chuva para os próximos dias. E com o solo já encharcado, podem ocorrer novos estragos. Na capital, no começo da manhã, pelo menos 30 ruas estavam alagadas. Uma força-tarefa foi feita em vários bairros para cobrir os buracos. Prejuízos também em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Buracos em várias ruas e parte do muro dessa escola desabou. Ninguém ficou ferido. No Vale do Itajaí, a atenção é para as barragens que ajudam a conter as cheias na região. Nas barragens de Ituporanga e de Itaió, a água transbordou, mas nenhuma comunidade ribeirinha ficou alagada. No litoral norte do estado, os canais de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes foram fechados por conta do mar agitado e não há previsão para a reabertura. De Florianópolis, Jean Halpe, para o Brasil TV. Em menos de uma semana, já são 2 mortes por varíola dos macacos no estado de São Paulo. Desta vez, a vítima foi um morador de Praia Grande, na Baixada Santista. É um morador de Praia Grande, ele tinha 37 anos, a doença foi diagnosticada no início de agosto, ele chegou a ficar internado em um hospital aqui na cidade, mas depois o caso foi se agravando e precisou ser transferido para um hospital em Santos. A morte aconteceu na madrugada de sábado, no dia 15. A Secretaria de Saúde de Praia Grande informou que estava já fazendo o acompanhamento desse caso
e também de pessoas próximas à vítima de 37 anos. Assim também como vem fazendo monitoramento de 103 casos suspeitos aqui na cidade de Praia Grande e 18 casos foram confirmados. Esse foi o segundo caso de morte pela varíola dos macacos aqui no estado de São Paulo. Na última quarta-feira, no dia 12, um rapaz de 26 anos que tinha várias comorbidades também faleceu por conta da doença. Aqui na Baixada Santista, quase todos os municípios já registraram pelo menos um caso de varíola dos macacos. E as secretarias de saúde fazem um alerta para a prevenção dessa doença e também o fato dos casos terem crescido aqui na Baixada Santista. E a seguir, a Ação da Cidadania lança a nova campanha do Natal Sem Fome. Brasil TV de volta indo para o supermercado. Em agosto, o SP1 começou uma série de reportagens para medir o impacto da inflação nos preços. E o desafio é ir para o mercado com R$ 150. A gente aqui no Brasil TV acompanhou essas compras em agosto, setembro e agora em outubro. Voltamos então para tentar comprar os mesmos 15 itens com os R$ 150. Coincidentemente, de lá para cá, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, teve 3 quedas consecutivas, ou seja, deflação. O que será que o Felipe Gonçalves encontrou? Nem adianta morder a lista do mercado que isso não vai mudar os preços. O ovo, por exemplo, que tinha ficado mais barato na nossa última compra, subiu de R$ 5,99 para R$ 6,49. Pelo menos o litro do leite, que era o vilão da lista há um tempo atrás, baixou em setembro e agora de novo. Tá R$ 4,85. Capricha na calculadora aí, Clésia. Você estava fazendo conta no celular aí, por quê? Isso, para ver se bate, né, no preço do dia a dia. Para pôr no final do mês quanto que eu gastei, quanto eu não gastei. Não dá para brincar com os preços, principalmente com 2 filhas. Eu faço de 15 em 15, né? Cais das escolas, eu tenho que comprar lanche, então tá um pouquinho mais difícil, cada dia mais tá difícil. Para ficar menos complicado, Clésia, a salsicha caiu. Pagamos R$ 1 a menos que no mês passado. R$ 6,99 cada pacote. Nossa compra deu uma empacada em 4 itens da lista. A gente não encontrou a mesma marca aqui no mercado. Aí a gente fez o seguinte, escolheu o produto mais parecido, com a mesma quantidade e com o valor mais próximo. O pacote de arroz, a gente até economizou em relação ao mês passado. Mas na bolacha, água e sal e na farinha de trigo, o valor ficou mais caro. Só no feijão é que a gente conseguiu encontrar o mesmo preço. O café da tarde, por exemplo, não inflacionou. Tanto o café como o pão francês e a bolacha doce continuam custando a mesma coisa. O açougueiro também está vendendo pelo mesmo preço a paleta bovina e o frango a passarinho. E nem o óleo de soja nem o papel higiênico tiveram variação. Os R$ 150 estão resistindo com o passar do tempo. Nossa equipe conseguiu fazer a lista de compras do SP1 com 15 itens. 8 deles que estão aqui no carrinho continuaram com o mesmo valor do mês passado, mas 4 tiveram redução. O litro do leite, 2 pacotes de salsicha e o pacote de 5 quilos de arroz. E outros 3 tiveram aumento de valor, a dúzia de ovos, o pacote de farinha de trigo e a bolacha água e sal. A conta no fim deu R$ 146,25. Sobraram R$ 3,75. Deu até para levar um daqueles docinhos tentadores quando a gente passa no caixa. Mas só um. Apesar da redução de alguns produtos do mercado, o alívio é pequeno para as pessoas, de acordo com essa economista. Porque, apesar de nós estarmos vivenciando uma deflação nos últimos 3 meses, no acumulado de 12 meses, por exemplo, a inflação ainda continua bastante pressionada, em especial aí nessa área de alimentação e bebidas. Então, a vida nos supermercados ainda está muito difícil. Deu para caprichar na compra hoje? Não deu. Como você se sente ao passar no caixa? Triste, porque gastei agora R$ 140 e não estou levando praticamente nada. Aqui você conta umas 6 sacolinhas só de legumes e frutas. O aumento do salário é muito pouco em relação à inflação que está hoje. E como é que faz?
compra só o necessário. A Ação da Cidadania lançou mais uma edição da campanha Natal Sem Fome. Segundo os organizadores, esse é um dos piores momentos da fome no país desde que a campanha começou, há 29 anos. São 33 milhões de pessoas com fome no Brasil, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar. A campanha da Ação da Cidadania foi lançada ontem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E uma das ações foi mostrar o que uma família consegue comprar com R$ 303. Esse é o valor que 18% das famílias têm no bolso durante todo o mês. E a 13 dias do segundo turno das eleições, que vão ser no outro domingo, dia 30, a Justiça Eleitoral começa a preparação das urnas eletrônicas em vários estados. É o caso de São Paulo, de onde a Thaís Itaque traz outras informações. Desde o primeiro turno, as urnas já foram carregadas com os sistemas eleitorais e também com os dados dos eleitores. E hoje começou a atualização dos dados para os candidatos à presidência da República e também ao governo de São Paulo, que será decidido em segundo turno. Também estão sendo feitos testes da urna para ver se está tudo funcionando direitinho. Teclado, som, bateria, terminal do mesário, enfim. Em todo o estado serão preparadas 115.557 urnas, incluindo as urnas de reserva. Só nesse cartório são 509 urnas da primeira zona eleitoral de São Paulo que serão encaminhadas para as 449 sessões em 26 locais de votação da região central da capital. Depois são realizados testes de funcionamento e as urnas são lacradas. No Rio, a Justiça Eleitoral também começou a preparar cerca de 40 mil urnas eletrônicas, incluindo as de contingência, que são essas urnas de reserva, que serão usadas no dia 30 em todo o estado. Essa semana, as mídias das urnas são habilitadas com os dados dos candidatos e o processo deve terminar na terça-feira que vem. Já em Goiás, as urnas também já estão sendo preparadas, elas são checadas uma a uma, o processo é acompanhado de perto pela Justiça Eleitoral e os técnicos do TRE têm até quinta-feira da semana que vem para terminar o trabalho. Depois elas são enviadas para todo o estado de Goiás. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.